Panorama 95. O nosso entrevistado desta terça-feira é o prefeito e candidato à reeleição em Timbaúba dos Batistas, Ivanildo Albuquerque de Araújo Filho, Ivanildinho, né? Ele tem como vice a Vitel Batista dos Santos, a Lelé. Cronômetro na tela agora, 30 minutos. Ivanildinho, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos do Sistema Rural de Comunicação. É sempre um prazer vir aqui prestar contas, informar os nossos projetos, as ações que nós pretendemos realizar na nossa querida Timbaúba dos Batistas. Por que você decidiu disputar a reeleição em Timbaúba dos Batistas? No ano de 2020, eu já estava afastado da prefeitura por cerca de 8 anos, 2 mandatos, e fui convidado por diversos colegas, por amigos, ex-prefeitos, inclusive, Dédara Ari Júnior, a bancada de vereadores e, em especial, a nossa população, que compreendeu que era um momento para a gente retornar à atividade política no nosso município, em Timbaúba dos Batistas, onde eu já tinha administrado por 2 vezes e tinha sido vice-prefeito no mandato anterior. E tínhamos, sim, uma bagagem, tínhamos conhecimento de causa, tínhamos know-how suficiente para tentar disputar mais uma eleição. Fomos vitoriosos. Imagino que fizemos um bom trabalho, um trabalho que nos permite hoje andar nas casas novamente, tanto na zona urbana como na zona rural, e pedir novamente um voto de confiança para que a gente continue esse projeto que, volto a dizer, tem sido benéfico à nossa população e à nossa cidade. Só para deixar claro mais uma vez que as nossas perguntas são baseadas no plano de governo dos candidatos. Não iremos aqui colocar no ar perguntas de internautas nem dos ouvintes, como fazemos com todos os candidatos aqui no nosso programa, Falar um pouco sobre saúde. Como você pretende expandir o programa de saúde mental no município, especialmente com relação ao apoio às famílias dos pacientes? Muito obrigado, porque esse tema ele é bem palpitante, em especial depois da pandemia, Nós percebemos o quanto realmente surgiram problemas neurológicos, problemas psiquiátricos. E a saúde mental tem sido um desafio para todas as gestões logo após a pandemia de 2021. Nós incrementamos uma série de atividades, desenvolvemos a contratação de psiquiatras, de equipe de psicólogos, inclusive nós temos 2 psicólogos só na saúde, mais um na assistência social, dando um suporte também às famílias, de modo que a nossa preocupação, obviamente, é evitar a internação, é evitar o uso contínuo de medicamentos, mas com isso é necessário fazer todo um planejamento, toda uma preparação e todo um cuidado para que essas pessoas possam voltar a ter saúde mental. De modo que é compromisso nosso manter a intensidade desse trabalho e fazer com que, de fato, o nosso povo volte a ter mais tranquilidade no que se refere tanto à saúde física como à saúde mental. Quais são os planos para aumentar o acesso a medicamentos de alto custo e como isso deve ser financiado caso você seja reeleito? Pois bem, nós identificamos desde o primeiro ano de que de fato havia uma crescente busca por medicamentos de alta performance, medicamentos de alto custo, que no popular nós chamamos medicamentos de marca. São medicamentos éticos que fazem parte da ABC Pharma e que de fato traz aí toda uma preocupação para a nossa população, porque nós estamos tendo o cuidado de não deixar faltar medicamentos na farmácia básica, que é a competência de todos os municípios. Nós temos medicamentos, inclusive adquiridos, que dá para garantir até o final desse exercício, desse nosso mandato. Mas também nós temos o cuidado de assegurar para esses tratamentos com especialistas. Nós acabamos de ver aqui um grande profissional saindo desta sala e falando justamente de alguns tratamentos modernos que podem ser feitos para melhorar a saúde da população. E com isso, geralmente, essas consultas, através dos especialistas, eles indicam, eles prescrevem medicamentos novos, modernos, atuais, mais combativos, e a gente precisa fazer um planejamento para poder assegurar essa medicação. Eu tenho a alegria de dizer que Timbaúba dos Batistas é um dos municípios que mais faz a entrega de medicamentos de alto custo para a população. Isso é fruto justamente de um planejamento que me permite adquirir medicamentos da farmácia básica com recursos de emendas, com recursos de convênios que nós celebramos com o governo do estado e com o governo federal, e aí sobra recurso
para a gente utilizar os recursos próprios do município. Essa medicação, inclusive, os medicamentos éticos, como eu falei, da Remume, nós temos duas relações para quem a população possa entender isso. A Rename, que é a relação já estabelecida pelo Ministério da Saúde, né, onde se estabelece lá os medicamentos que tem da farmácia básica, mas tem a Remume, que geralmente é ouvindo a população, ouvindo essas demandas, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde, que a gente pode realmente decidir na hora de adquirir esses medicamentos, né? Não é algo sem critério, é algo que a gente procura de fato ver qual é a demanda, o que é que a população de fato está precisando, para a gente providenciar a aquisição que é feita assim com recursos próprios do município. Seu plano fala em ampliar os plantões médicos nos finais de semana, né? Será mantida financeiramente a longo prazo essa proposta? Esse projeto também ele vem sendo mantido, né? Eu tenho mais uma vez a felicidade e a satisfação de dizer que mesmo quando acabou os recursos do Covid, né, os plantões em Timbaúba dos Batistas, para se ter uma ideia, Timbaúba tem apenas uma unidade básica de saúde. Nós não temos uma unidade mista devido ao tamanho da população. São menos de 3.000 habitantes. Nós já lutamos, inclusive, para transformar lá numa unidade hospitalar ou pelo menos em uma unidade mista de saúde que teria o custeio por parte do governo federal e o auxílio do governo do estado. Como isso não foi possível, depende exclusivamente de uma decisão nossa, uma decisão administrativa, de priorizar os recursos para esses plantões. Então, desde 2021, quando encerrou o repasse do recurso da Central de Covid, nós fomos, aos poucos, viabilizando ali, direcionando, priorizando os recursos próprios do município, da nossa arrecadação, para que fossem mantidos os plantões. E graças a Deus, graças a esse planejamento, as medidas de austeridade que nós fizemos durante o nosso governo, nós conseguimos manter todos os plantões aos finais de semana e com isso ter médico todos os dias em Timbaúba dos Batistas. Isso foi um avanço e tem recebido sim a aprovação da nossa população e nós já temos recursos, como disse, já que consegui emendas através do deputado Nelco Tequeiroz, conseguimos emendas através do deputado João Maia, através de Natália Bonavides, através de Francisco, do PT, conseguimos também através do sargento Gonçalves. Então, muitos parlamentares nos ajudaram a manter o custeio da máquina no sentido de comprar implementos, insumos, de comprar medicamentos para a farmácia básica e com isso a gente economiza e permite a aquisição de medicamentos de alto custo e ao mesmo tempo manter os plantões dos médicos todos os finais de semana e feriados. No tema educação, o seu plano de governo menciona aí a ampliação do atendimento educacional especializado. Quais são os principais desafios e metas para esse setor e como é que a sua gestão pretende ampliar o atendimento especializado? Pois é, a gente tem um cuidado muito especial para com as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, né? Além de a gente cuidar do ensino integral, que está avançando cada vez mais no nosso município e na nossa gestão, e é um nosso compromisso também intensificar, dar mais musculatura ainda ao ensino integral, o ensino especial, ele tem recebido também um cuidado nosso, no momento em que nós direcionamos mais profissionais. Praticamente todas as famílias que têm ali, por exemplo, uma criança com transtorno de espectro autista, ele precisa ter um cuidado a mais. E com isso a gente contratou mais professores. Nós contratamos monitores, inclusive, para dar uma atenção maior a esses jovens, a essas crianças. Então, nós estamos contratando, inclusive, profissionais da área. Nós já temos na área de saúde, e a cada 15 dias nós temos o acompanhamento com fonoaudiólogo no município. Nós temos também terapeuta ocupacional. Então, a orientação que nós recebemos dos profissionais, dos neurologistas, dos psicólogos, né, dos psiquiatras, de que aquela criança que tem ali uma necessidade de ter um cuidado a mais, a gente tem tido cuidado de contratar e de acompanhar em todos os sentidos e também de disponibilizar mais um profissional, mais um professor para dar essa atenção que ele necessita. E ao mesmo tempo também trabalhar com as famílias, orientar as famílias, indicar
o que é necessário que eles façam também em casa, porque é um trabalho conjunto. É o trabalho da escola, mas é um trabalho também das famílias. Por falar em família, o seu plano de governo traz um projeto chamado Escola e Família, né? Que será implementado para aumentar a participação dos pais no ambiente escolar. Que projeto é esse? Nosso mandato, inclusive, tem a marca de ter sido a primeira gestão que conseguiu fazer eleições democráticas para as escolas, para a direção das escolas, de modo que a própria comunidade, não apenas os professores, mas os pais também tiveram direito a voto. Uma forma de aproximar ainda mais e que a direção seja uma representação direta delas. Esse projeto, ele tem o desejo de fazer com que os pais também estejam inseridos no momento de decisão nossa. Eles comecem a participar, opinar, orientar e possam também receber a orientação técnica necessária. Nós temos profissionais pedagogos capacitados, qualificados. Recentemente, inclusive, Alexandre, nós contratamos uma coordenadora de pedagogia que já foi cortejada, procurada por escolas privadas em Caicó, né, escolas renomadas em Caicó, e ela optou em ficar em Timóteo dos Batistas. A gente agradece bastante a sensibilidade e, ao mesmo tempo, ela mostrou que Timbaúba é uma cidade em que se valoriza esse trabalho de orientação pedagógica, tanto junto aos acadêmicos, né, tanto junto aos alunos, aos professores, mas essencialmente esse cuidado de ter a participação dos pais. Nós estamos com 2 grandes investimentos em Timbaúba. Aliás, os maiores investimentos financeiros que Timbaúba já fez, que é a construção de um complexo educacional. Uma creche nova, uma escola nova, seguindo o padrão do FNDE, né, do Ministério da Educação. De modo que, para que essas escolas funcionem a contento, é importante também que os pais estejam integrados com isso, que comprem a ideia, né, que acreditem, que confiem que essas escolas vão funcionar e que possam manter os seus filhos nessas unidades escolares. Culturalmente, a gente sabe que alguns pais preferiam trazer seus filhos para Caicó. É tanto que foi um compromisso nosso de campanha há 4 anos de restabelecer o transporte escolar para Caicó, porque a gestão anterior simplesmente cortou o transporte escolar para Caicó e isso não desonerou as famílias, pelo contrário, isso aumentou a despesa dela, porque elas continuaram mantendo os alunos vindo para Caicó e tiveram que ter que pagar por esse transporte. Nós retomamos o transporte gratuito, tanto para as escolas públicas, como também para os cursinhos preparatórios, como para o IF e outras atividades educacionais. Mas com isso a gente precisa fazer, com agora essas 2 novas escolas, a gente precisa aproximar as famílias. Elas precisam estar próximas da escola, né? Não é só com o PEJA, não é só com o programa de alfabetização, né, de jovens e adultos, mas também é um desejo de que até do ensino básico, né, até do ensino infantil até o ensino fundamental, todos os pais estejam envolvidos com isso, inclusive com o ensino integral. Seu plano de governo menciona aqui a seguinte situação: o senhor planeja garantir aí a inclusão de crianças com necessidades especiais em escolas municipais. Como é que será essa garantia? Que garantia é essa? Nós falamos há pouco tempo justamente a respeito desse assunto, né? Nós temos já diversos professores, né? Nós ampliamos, então logo a gente conseguiu implantar o PAI, o programa de aposentadoria incentivada, que valoriza inclusive o trabalho feito por professores que tinham bastante tempo de serviço prestado ao nosso município, garantindo que eles vão ter, que eles não vão ter perda no momento da aposentadoria, pelo menos até os 75 anos o município garante essa diferença. Se caso ele se aposentar, completou o tempo de serviço, mas por uma razão ou outra não queria se aposentar porque teria algum prejuízo, a gente garante que ele fica até os 75 anos. Eu estou fazendo um adendo nisso para mostrar que era preciso tomar algumas medidas nesse sentido para que surgissem vagas. E no momento que nós mostramos aos professores que era uma oportunidade para que eles ficassem mais tempo em casa, com suas famílias ou até fazerem outras atividades, sem ter perda salarial, garantindo inclusive o mesmo aumento que a gente dá aos ativos, a gente dá aos inativos, a gente abriu espaço. E com isso a gente conseguiu trazer aí o incremento
do novo professor, né? E aí a gente está buscando, nessa perspectiva, buscar professores que tenham, né, docentes que tenham já conhecimento na área, que tenham know-how na área para orientar e acompanhar essas crianças que necessitam de um apoio maior. Falando um pouco agora de assistência social, né? Você mencionou no seu plano de governo a ampliação do programa Casa Renovada. Quais são os critérios para beneficiar as famílias carentes de Timbaúba dos Batistas? O projeto Casa Renovada, ele foi idealizado logo no início do nosso primeiro mandato. Aliás, do nosso primeiro ano de mandato, agora em 2021. Nós apresentamos o projeto que visa justamente dar um apoio às famílias mais carentes, pessoas que precisam do apoio do poder público para fazer uma pequena reforma na sua casa. Algumas, inclusive, uma reforma no banheiro, alguém que ainda utilizava tanque, não tinha uma caixa d'água, alguém que precisava fazer uma ampliação na parte sanitária, ou a família cresceu, precisa ampliar ali, fazer mais um quarto. Então, o projeto Casa Renovada é justamente para essas pessoas mais carentes. O fato é que, infelizmente, e aí eu chamo a atenção, porque o prefeito de fato precisa da Câmara de Vereadores. Nós apresentamos um projeto, imaginava que jamais alguém seria contra o projeto Casa Renovada. Até porque, entre os critérios, a pessoa tem que fazer parte dos cadastros, né, da assistência social, aquele cadastro único, provando que de fato é uma pessoa carente. No dia, ainda nós estávamos vivendo a pandemia, uma vereadora nossa não pôde ir porque a sua filha estava acometida de Covid. Então ela estava em isolamento também junto com a filha. E um outro vereador nosso, por um outro problema, também não estava presente. Os 4 votos da oposição votaram contrário à Casa Renovada. E, infelizmente, obedecendo o regimento interno da Câmara e a lei orgânica, eu perdi um ano, o município perdeu, né, as pessoas perderam, principalmente, as famílias carentes, de receberem aí uma reforma em sua casa. 2022 voltou, nós reapresentamos o projeto. Também voltaram a fazer manobras, pedindo vista do processo para que ele retardasse. E só foi aprovado no final de 2022. Significa dizer que eu perdi a metade do mandato, que poderia ter feito mais reformas nas casas. Nós temos um cadastro de quase 300 pessoas, 300 casas que poderiam ter sido reformadas, eu fiz a metade disso. Né? Nós conseguimos avançar aí bastante, e é nosso desejo, assim como nós fazemos com outro projeto muito importante, né, que é a Lei de Benefícios Eventuais no nosso município, em que a gente consegue dar um apoio financeiro àquelas famílias mais carentes. No caso da Casa Renovada, nós vamos continuar, nós vamos fazer de tudo para que a gente possa chegar aí, zerar aí essa pauta. Todos os dias surgem demandas, né, na área social, assim como na área de saúde, mas o que a gente puder fazer e viabilizar recursos, até porque são recursos próprios, né? Engana-se alguém de que a gente está recebendo recurso do governo do estado ou do governo federal para fazer essas reformas. Essas reformas estão sendo oriundas, estão sendo derivadas justamente de tudo, de toda essa economia que a gente vem fazendo, das tomadas de decisões que a gente tem tomado no sentido de economizar para poder chegar a essas pessoas mais carentes que precisam sim passar por alguma melhoria no seu imóvel. Ainda no tema habitação, o seu plano de governo cita aí a criação de casas populares. Como é que essas parcerias serão realizadas, públicas e privadas? E qual a diferença aí entre as casas populares e o projeto Casa Renovada? O Casa Renovada são reformas, né? São pessoas que já detêm o imóvel e que precisam passar por alguma melhoria. As casas populares é a construção mesmo das casas, né? Como eu tive a oportunidade em 2 mandatos anteriores, construir conjuntos habitacionais, seja de forma isolada a casa, ou seja através realmente de conjunto habitacional. Eu estou um pouco acelerado porque eu estou tentando aproveitar, né, o tempo, né, que já foi limitado nos 30 minutos, para a gente tentar esgotar o máximo aqui, né, avançar o máximo no nosso plano de governo. Mas o fato é que nesse mandato praticamente nenhuma gestão conseguiu avançar na construção de casas populares, né? Seja nos 2 anos que nós pegamos ainda do governo Bolsonaro ou nesses 2 anos de Lula. Existe uma expectativa muito forte, né, de que através da Secretaria Nacional de Habitação, a gente foi lançado inclusive um edital recentemente, nós apresentamos 2 projetos. Nós já temos a dominialidade do terreno, nós desapropriamos uma área para a construção de pelo menos 50 unidades habitacionais.
A área já foi vistoriada e aprovada pela Caixa Econômica, então existe uma expectativa muito boa de que a gente possa, sim, dar sequência aí à construção de casas populares. Eu estou muito animado e imagino que, diante de todos os passos que nós já avançamos nessa parte burocrática, junto à Caixa Econômica, junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, especificamente através da Secretaria Nacional de Habitação, a gente vai ter condições sim de construir mais casas populares em Timóteo dos Batistas. Ivanildo, fala agora sobre infraestrutura. Caso você vença as eleições, quais são os desafios para concluir o saneamento básico do município de Timóteo dos Batistas e como isso impactará na saúde pública das pessoas de lá? De fato, é um assunto que envolve muito a saúde pública e, ao mesmo tempo, a infraestrutura urbana do nosso município. O pouco que foi feito em termos de construção de rede de esgoto em Timóteo dos Batistas foi em gestões anteriores nossas, né? Nós conseguimos, na época, no primeiro mandato, entre 2005 e 2008, um convênio com a Funasa no valor de R$600 mil, mais R$70 mil do município, e com isso nós edificamos ali algumas etapas, né? Nós fizemos a estação de tratamento, a ETA, nós construímos na época a estação de transbordo, né? Que é um piscinão em que recebe justamente todo o material e depois bombeia para a ETA, e nós fizemos parte do centro de Timóteo dos Batistas. A rede geral, como é citado no projeto, ela já foi construída e cerca de 20% das casas foram interligadas a esse sistema de saneamento, né, de rede de esgoto do nosso município. Nós, nesse mandato, tínhamos um compromisso por parte do deputado João Maia de canalizar recursos para a Funasa e com isso a gente concluir 100% o sistema de esgotamento sanitário de Timbaúba. O projeto já foi aprovado, inclusive, o projeto já está praticamente todo feito, a parte de engenharia e de orçamento, a gente só precisa atualizar um pouco, porque infelizmente houve um percalço no meio do caminho, que foi o fechamento da Funasa, né? Nós sabemos que no atual governo, logo no primeiro ano, uma das medidas provisórias foi o fechamento da Funasa. Depois isso caiu através do Congresso, a Funasa voltou, mas até agora a Funasa do Rio Grande do Norte, de todas as superintendências, é a única que não tem ainda um representante legal a nível de Nordeste, a nível de Brasil. A gente está esperando, de fato, que seja nomeado o novo superintendente do Rio Grande do Norte. Nós temos um contato bom com os técnicos, Carlão, inclusive, é uma das pessoas que está fiscalizando esse projeto, e a gente acredita que até o final do ano, ou início do próximo mandato, em sendo reeleito, nós vamos buscar cada vez mais aí oportunidade de viabilizar. Um outro caminho seria com recursos próprios do município, mas para isso eu precisaria de autorização legislativa para fazer um empréstimo. Alguém desinformado andou dizendo de que a nossa capacidade de pagamento, o CAPAG, era reduzida porque o município não tinha feito o dever de casa. Isso não é verdade. A Câmara de Vereadores, inclusive, recentemente, aprovou um projeto de financiamento para a energia solar do município, né, através do PEM, que é um projeto de financiamento junto ao Banco do Brasil, no valor de R$1 milhão. E a Caixa Econômica Federal, através de uma outra linha de crédito, o Finisa, ofertou a Timbaúba dos Batistas R$9 milhões, que dava, obviamente, de condições de a gente concluir o saneamento de Timbaúba dos Batistas e até avançar em outros projetos, num centro administrativo, num cemitério público, que as pessoas tanto solicitam a gente, né? Então, a condição de pagamento de Timóteo dos Batistas está absolutamente ok, devido justamente a todas as medidas que nós adotamos durante o mandato. Para se ter uma ideia, eu recebi o município com um limite de pessoal estourado. Existem 3 tipos de limite que obedecem à lei de responsabilidade fiscal. O limite de alerta, que é 48,7, 51,3 já é o limite prudencial, e acima de 54 já ultrapassa o limite legal. Eu recebi acima dos 54, cerca de 56, 57. Devido às medidas que nós adotamos, a forma jurídica que nós encontramos, está aqui
o doutor Anesiano, que é um grande orientador nosso, o doutor Cristiano, o doutor César Fechini, o doutor Vitor, tantos colegas advogados, onde a gente busca o conhecimento para tomar as medidas necessárias e fazer com que o município atenda a legislação pertinente e possa, assim, voltar a ter condições de pensar em fazer um financiamento, de viabilizar recursos, inclusive para a contrapartida das emendas e dos convênios que nós, com habilidade política, estamos conseguindo trazer para Timbó dos Batistas. Pois não. Fala aqui sobre emprego e renda. O seu plano de governo menciona aí a criação da Feira do Empreendedor e dos Artesãos. Como é que essa iniciativa vai fomentar a economia local e como é que vai funcionar essa feira? Muito bem. Todos sabem da visibilidade, da notoriedade que o nosso artesanato está tendo, né? Fruto, em especial, da habilidade, né? Da capacidade de trabalho das nossas artesãs, das nossas bordadeiras, às quais eu tenho um carinho imenso e desde já mando um abraço. Mas também é preciso que o poder público faça a sua parte. E nós conseguimos, ao longo desses 3 mandatos de prefeito, canalizar recursos para incrementar uma diversidade de ações e de projetos. Entre elas, a construção da Casa das Bordadeiras. A Casa das Bordadeiras hoje, nitidamente, se tornou pequena para o tamanho da atração, né, do atrativo turístico que o bordado está trazendo para Timbaúba dos Batistas. E nós fizemos um esforço, conversamos com alguns parlamentares, entre eles o nosso senador Rogério Marinho, que já viabilizou R$500 mil para a construção de um grande centro de artesanato. Nós já temos o terreno, fica por trás da Casa das Bordadeiras, e nós vamos, com isso, construir um mini shopping, né, onde nós vamos ter a oportunidade de estabelecer uma feira permanente para atrair turistas e atrair pessoas que queiram adquirir os nossos bordados e outros produtos que nós fabricamos de forma artesanal no nosso município. Eu visitei, por curiosidade, Marcos, quando estive em Paris, acompanhando a comitiva nossa, né, as nossas bordadeiras, o governo do estado, prestigiando lá a abertura dos jogos, onde o bordado de Timbó dos Batistas estava sendo destaque. Visitamos um espaço chamado, era bem sugestivo, La Felicitar, a Felicidade. Era um espaço super interessante, que teve total sintonia com o nosso pensamento, o que eu pedi, inclusive, à doutora Anitta, nossa arquiteta, que projetasse para esse local onde a gente pretende fazer a feira permanente lá dos produtos locais e do artesanato, porque é um espaço integrado, que envolve gastronomia, que envolve artesanato, que envolve entretenimento. Então você vai poder chegar com o seu filho, ficar ali numa mesa se alimentando, sua esposa vai estar frequentando ali uma loja, comprando algum produto nosso, e seu filho vai estar brincando num playground, vai estar se divertindo, tudo de forma interativa e otimizando inclusive os recursos, porque apenas uma tesouraria serve para dar suporte a todos esses espaços que são integrados. Então nós imaginamos que com isso Timbaúba dos Batistas se tornará ainda mais uma referência. Quem vier, né, tem um projeto que nós desenvolvemos, Mar Sertão com Pipa, com a gestão de pipa. Algumas pessoas que entram em Pipa e que querem conhecer o interior, a gente faz essa ponte através do nosso trabalho aqui, junto inclusive à Associação dos Municípios. É um trabalho coordenado não apenas para Timbaúba, mas para toda a região do Siridó, que tem um geoparque, né, que tem outros instrumentos de atração turística. Além disso, eu queria, já que você provocou o assunto relacionado à feira permanente, né, de artesanato, nós vamos lançar, ainda essa semana, eu consegui receber há poucos instantes, o projeto que eu imagino também que vai fomentar bastante o turismo em Timbó dos Batistas. Além de ser um espaço muito agradável para as famílias, porque envolve um complexo esportivo, mas também é um grande parque urbano, digamos em termos proporcionais, que é uma Ilha de Santana em Timbó dos Batistas, né? Um grande complexo urbano que vai envolver também 5 quiosques, banheiros, espaço para criança, playground para criança, academia ao ar livre para idosos, 3 campos, um de futebol society, um para a prática de beach tênis, outro de salão, né, para a prática de salão. Nós vamos também ter um espaço para lazer, muita área para caminhada, para piquenique, espaço para pet, espaço para quem gosta
de bicicleta, né? Que eu sei que meu amigo Marcos gosta de Ciclismo, vez ou outra né? aparece lá em Timóteo dos Batistas, né? Vou entrar, depois da campanha eu vou entrar também na turma da bicicleta, da bike. Tá precisando, viu? Então vai ser um espaço muito agradável, pode ter certeza. Eu e Alexandre, que já estamos um pouquinho fora de forma, né? Vamos voltar à atividade física. E eu tenho certeza que vai ser. Sim, tem um lago artificial, tem pista de skate, que agora o nome bacana é freestyle, né? Que é espaço livre para que eles possam fazer as manobras. Então, é um local muito agradável. Já temos parte dos recursos. Senador Stevenson direcionou R$800 mil, João Maia já direcionou R$300 mil. Então, a gente tem muito o que mostrar ainda em Timóteo dos Batistas. Ivanildo, a gente tem 30 segundinhos. Vou deixar você bem à vontade para você falar nas suas considerações finais, né? E obrigado pela sua participação. Muito bem, nós gostaríamos de ter falado um pouco também sobre Zona Rural, o maior projeto de segurança hídrica já construído, realizado em Timóteo dos Batistas, foi justamente nesse nosso mandato, 70 postos instalados, 7 dessalinizadores, mais de 40 açudes feitos. Então, assim, eu gostaria muito mesmo de continuar trabalhando pelo nosso município, porque a gente tem muita coisa boa para fazer, a gente encontrou o caminho, a gente tem experiência para isso e a gente não fica só detrás do birô, a gente vai buscar recursos lá fora e traz e reverte em favor da nossa comunidade, como fizemos agora na Corrida de Jegues. Obrigado pela sua participação. Um abraço, irmão. 8h05. Concluímos aqui as entrevistas em Timóteo dos Batistas e amanhã